Olá, hoje trago mais uma aula para vocês, hoje sobre adjuntos adnominais. Boa aula a todos, vamos lá. Então, os adjuntos adnominais, ele é um dos termos da oração. Então, eu trago aqui os termos da oração para vocês entenderem. Nós temos os termos essenciais, que são sujeito e predicado, temos os termos integrantes, que são os complementos e o agente da passiva, e temos os termos acessórios, e aqui nós temos o nosso adjunto adnominal, então, que é um dos termos acessórios. Tem o adjunto adverbial e também o aposto. O adjunto adnominal é o termo que caracteriza ou define um nome, sem intermediação de um verbo. As classes de palavras que vão desempenhar esta função são adjetivos, locuções adjetivas, pronomes, numerais e artigos. É uma expressão que acompanha um ou mais nomes, conferindo-lhe um atributo. Trata-se, portanto, de um termo de valor adjetivo que vai modificar o nome a que ele se referir. Trago aqui para vocês uma frase. O poeta inovador enviou 2 grandes livros a seu amigo. Essa frase ela é chamada de oração. Oração porque nós temos aqui uma frase com verbo, né? Se nós temos verbos, nós temos oração. Aí já separei toda a minha oração, como que ela está constituída. Então, ela é feita por um sujeito, que é o poeta inovador, mais um verbo, que é enviou, e mais um complemento, que é 2 grandes livros a seu amigo. Nós queremos analisar o sujeito. Então, o sujeito é o poeta inovador. Dentro desse meu sujeito, temos aí 3 palavras, mas tem a palavra principal, ou seja, o núcleo, que é de quem nós estamos falando, que é justamente quem enviou 2 grandes livros, é o poeta, né? E sobram aí 2 palavrinhas, que é o e inovador. Esse o é um artigo, né? E esse inovador é um adjetivo. A gente caracteriza eles 2, como adjuntos adnominais, porque eles modificam o núcleo desse meu sujeito, que é poeta. Então, eles determinam, eles dão aí características para esse meu sujeito, certo? Então, adjunto adnominal, ele já vem, né, com o nome, adjunto do nome, né? Então, ele vem para determinar um nome. Mais 2 exemplos. Poucos alunos vieram à nossa reunião. Então, eu tenho o meu sujeito que é poucos alunos. O núcleo desse meu sujeito vai ser alunos. Poucos é o que caracteriza esse meu núcleo e, portanto, é meu adjunto adnominal. Temos aí um verbo, que é o vieram, e temos um complemento. Esse complemento é formado por a nossa reunião, né? Então, o núcleo desse meu complemento é reunião. A nossa caracteriza o tipo de reunião. Logo, é um adjunto adnominal. Outro exemplo, os atletas do Brasil disputaram essa competição olímpica. Então, eu tenho o meu sujeito, os atletas do Brasil, eu tenho um verbo disputaram e eu tenho um complemento, essa competição olímpica. Quando eu pego apenas o meu sujeito, os atletas do Brasil, eu tenho aí o núcleo do meu sujeito, que são atletas. O que caracteriza esses meus atletas é os e do Brasil. Logo, são os adjuntos adnominais. Dentro do meu complemento, eu tenho essa competição olímpica. Competição é o núcleo desse meu complemento
E essa e olímpica são os adjuntos adnominais. Mais um. Estas violetas estão floridas. Veja que eu tenho aí o meu sujeito. Estas violetas. Violetas é o meu núcleo. E aí eu tenho estas como adjunto adnominal. Cada vaso tem 2 tipos de violeta. Então, eu tenho o meu sujeito, cada vaso. Vaso é o meu núcleo e o que determina ele é cada. Depois, dentro do meu complemento, eu tenho 2 tipos de violeta. Tipos é o meu núcleo e o que caracteriza esses tipos é o 2 e o de violeta. Logo, são adjuntos adnominais. Concluímos, então, que adjunto adnominal é o termo da oração que qualifica, especifica, determina ou indetermina um substantivo. Um substantivo é um nome, né? E seja ele qual for a função sintática, não necessariamente só o núcleo do sujeito, tá? Então, ele determina qualquer função sintática, mas de um sujeito, certo? Uma aula aí bem rapidinho de como funcionam os adjuntos adnominais. Na próxima aula, nós teremos complemento nominal, e aí nós vamos aprender a diferenciar o complemento nominal do adjunto adnominal, certo? Bons estudos, fiquem com Deus, paz e bem.